ou melhor, versículos 3 e 4. Repita comigo, por favor. Porque primeiramente vos entreguei. Não dá para melhorar. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Diga comigo: Jesus ressuscitou. Diga mais uma vez: Jesus ressuscitou. Ele vive para sempre. E eu também vivo nele e por ele. Tome o seu assento glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos, quando olhamos para as Escrituras Sagradas, encontramos algumas doutrinas que são fundamentais ao cristianismo. E uma das mais importantes doutrinas do cristianismo é a doutrina da ressurreição de Cristo. Porque pela ressurreição de Cristo, como Paulo nos ensinou, nós temos garantida a vida eterna. Ele é as primícias dos que dormem. Como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos para viver eternamente com ele. Quando nós olhamos o texto sagrado, o texto que foi lido, nós vamos observar o versículo 3 que diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. A morte de Cristo foi uma morte vicária e substitutiva. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo morreu a minha morte. Cristo morreu a sua morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus toma os meus e os seus pecados e os crava na cruz do Calvário. Quando Jesus se faz pecador em meu lugar, ele morre a minha morte, para que eu tenha a vida eterna. Ele que não tinha pecado, ele morreu pelos nossos pecados. Ele que era bendito, se fez maldito por nós. Vem comigo, vamos imaginar agora aquela pequena cidade, aquela época, Jerusalém. Eu imagino que, se compararmos as nossas metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades pelo mundo, Jerusalém não era uma tão grande cidade comparada com as nossas cidades. No entanto, queridos, naquele momento de festividade, de Páscoa, de pães asmos, porque a Páscoa ela era comemorada e ela inaugurava 7 dias, onde as famílias elas não podiam comer pães fermentados, elas comiam pães sem fermento. Ali agora, toda aquela multidão celebrava, preparada para celebrar a Páscoa. Um tumulto toma conta da cidade. Por quê? Porque as autoridades judaicas decidem matar aquele que é o Verbo encarnado, matar Jesus, o Filho de Deus. E você vai observar que na agonia da morte, quando se aproxima o momento de dar a sua vida em meu favor, em seu favor, Jesus se dirige ao jardim do Getsêmani, ou do Getsemane, como se pronuncia no grego. Era um lugar onde havia muitas oliveiras, aquelas árvores centenárias, e havia também um tanque de prensar uva, porque ali, ou seja, de prensar, a oliveira, extrair dela o azeite,
que nós conhecemos, o azeite da oliva. E Jesus é levado para aquele lugar, exatamente. Aquele lugar tem uma tipologia muito grande, porque Jesus é levado ao lugar da prensa, onde toda a agonia do inferno, de Satanás, provocada pelos nossos pecados, estava sobre ele naquele momento. Ele convida os seus discípulos mais próximos e convida-os a orar com ele. E Jesus se afasta um pouco dos discípulos e convida o seu círculo mais próximo de amigos para ir a um lugar mais distante. E a Bíblia diz que Jesus começa a orar, e a sua alma entra em agonia naquele instante, naquele momento, e ele ora e clama ao Pai. E quando ele volta, os seus discípulos estão dormindo, e ele pergunta: nem uma hora vocês podem velar comigo? Nem uma hora vocês podem ficar comigo? Jesus estava sentindo ali a dor da solidão, Jesus estava sentindo a dor do abandono, Jesus estava sentindo a culpa dos meus e dos seus pecados. O texto sagrado vai revelar que naquele momento a dor é tão profunda, a pressão psicológica era tão grande, que Jesus, ele tem agora o seu suor convertido em grandes gotas de sangue. Na verdade, existe ali uma reação, onde ele começa a ter uma hemorragia pelos seus poros. O seu sangue começa a se diluir de uma forma tão forte, por causa daquela pressão, que começa a verter pelos seus poros. E Jesus ora dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E naquele momento a vontade do Pai era que Jesus morresse em nosso lugar. Quando ele termina de orar, soldados chegam armados. Judas, que era um dos seus discípulos, agora o traía, e ele dá um sinal dizendo: aquele que eu beijar, esse é o que vocês devem prender. E Judas então dá aquele beijo no rosto de Jesus, enquanto os soldados pegam Jesus e agora vão levar Jesus para ser condenado à morte. Primeiro, Jesus vai passar pelo julgamento religioso. Ele vai ser julgado segundo a lei de Moisés, segundo a lei judaica. E no julgamento pífio, no julgamento corrompido, no julgamento forçado, com provas forçadas, Anás e Caifás condena Jesus de blasfêmia. E quando condena Jesus de blasfêmia, agora leva-o perante Pilatos para o condená-lo à morte. Quando Jesus chega diante de Pilatos, a Bíblia vai dizer que Pilatos olha para Jesus e diz: eu não vejo neste homem culpa nenhuma. Esse homem é inocente. A mulher de Pilatos tem um sonho na noite anterior, e ela chega para o seu esposo e diz: não te envolva na causa desse justo, não te envolva na causa desse homem, porque essa noite eu muito sofri por causa dele. Mas Pilatos, acuado pela população e querendo se livrar daquela situação, ele tem ali um preso perigosíssimo, ele tem ali um homem violento, ele tem ali um homem que é sedioso, um homem que promovia vários montins, vários assaltos, vários estupros, uma situação de violência complicada, por nome filho de Barrabás, ou Barrabás, filho de Abas, ou filho do pai. E ali, queridos, Pilatos, querendo extrair daquela multidão um pouquinho de sentimento, de compaixão pelo Cristo, porque tinha conhecimento que Jesus havia feito, e olhava para Jesus e tinha o sentimento de que Jesus não tinha pecado algum. Ele olha para a multidão e diz: quem vocês querem que eu vos solte? Eu tenho que soltar um preso por ocasião da Páscoa. A Jesus ou a Barrabás? E a multidão grita: solte-nos Barrabás. Solte Barrabás. E ele pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo?
E a multidão grita: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Queridos, Barrabás estava ali representando o pior dos pecadores, estava me representando, estava representando toda a humanidade. Se Jesus substitui Barrabás, se Jesus substitui aquele homem que talvez fosse o mais indigno dos seres humanos, ele estava mostrando para nós que não há pecado que ele não possa perdoar, que não há homem, que não há mulher que ele não possa restaurar, que não há nenhum ser humano na face da terra, por mais maligno e maldoso que seja, que não seja alvo da graça e da misericórdia de Deus. Jesus pode salvar o mais perdido pecador. Ele morreu no lugar de Barrabás para dizer que ele está morrendo no lugar dos piores pecadores do planeta Terra. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu para nos salvar. Jesus então toma aquela cruz e sai por aquela via, a via Crucis de Jerusalém. Os homens o vestem com um manto vermelho, colocam uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, trazem uma cruz e colocam sobre os seus ombros. E ele começa a sua caminhada em direção ao Calvário. Ali suas mãos são pregadas, seus pés são pregados, e ele entrega o seu espírito em meu lugar e no seu lugar. Ele morre em nosso lugar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, a ressurreição de Cristo, ela é o sustentáculo do cristianismo. Primeiro, a morte de Jesus, ela não foi algo acidental. Jesus não teve o seu ministério interrompido por uma morte acidental. Jesus não teve um acidente de percurso, não. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou e retorno a tomá-lo. A morte não podia matar o nosso Cristo. Os judeus, com todo o seu aparato religioso, não podiam matar o meu e o teu Cristo. Mesmo o Império Romano, com todo o seu poderio, com toda a sua glória, com toda a sua força, com toda a sua violência, não poderia matar o nosso Cristo. Sabe o que levou Jesus à cruz? Sabe o que matou Jesus? Foi o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por me amar, por amar você, ele suportou o peso da cruz. Por me amar, por amar você, ele suportou a coroa de espinho. Por me amar, por amar você, ele suportou os cravos em suas mãos. Por me amar e por amar você, ele suportou as cusparadas em seu rosto. Ele suportou o azorrague, o açoite que cortava a sua carne. Ele suportou os escárnios que judeus e romanos lançavam sobre ele. Oh, por amor, por amor, por amor, por amor, por amar você, por me amar, ele suportou o Calvário. Se você puder, me ajuda a ser profeta aqui nesta noite. Vire para alguém que está do seu lado e diga para ele: Jesus te ama como ninguém nunca te amou. Diga para essa pessoa hoje: Jesus te ama como ninguém nunca te amou. Quem tem amor maior que esse? Quem tem amor maior que esse, que dá sua vida pelos seus amigos? Quem tem amor maior que esse, que dá a sua vida pelos seus amigos? Jesus deu a sua vida por nós. Jesus deu a sua vida. Aleluias. Quem tem amor maior que esse, que dá a sua vida pelos seus amigos? Jesus morreu por amor. Jesus ama você. Jesus ama aqueles que convivem com você. Jesus tem amor para amar toda a humanidade. Ele não faz a acepção que eu faço. Ele não faz a acepção que você faz. Às vezes nós olhamos para as pessoas e pensamos: esse nunca vai servir a Cristo, esse Jesus nunca vai salvar.
esse Jesus nunca vai querer. Quantas das vezes eu evito, às vezes, de pregar para alguém, podia falar de Jesus para ele, mas ele é tão esquisito, eu acho que ele não vai gostar, ele não vai aceitar. Mas olhe para mim, aquelas 3 cruzes agora, lá no Gólgota, lá no Calvário, no Monte Calvário. 3 cruzes. De um lado, um criminoso, de outro lado, outro criminoso, mas no centro estava a cruz de Cristo. Jesus estava no meio entre 2 ladrões. E por que estava no meio de 2 criminosos? Para dizer, não interessa. O horizontal, as mãos de Jesus estavam pegando para o criminoso da direita, para o criminoso da esquerda, e dizendo, segura aqui, o meu amor te alcança. A diferença, meus queridos irmãos, não está em Deus, não está em Jesus para salvar, mas em como as pessoas reagem à salvação. Um dos criminosos olha para Jesus e diz, desce da cruz, salva-te a nós, tu não és o Cristo, zomba de Jesus. Mas o outro olha, tu nessa condição ainda não temes a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos o castigo, mas este justo nenhum mal fez. E ele olha para Jesus e diz, Jesus, eu pequei, eu errei, eu sou um miserável, eu estou aqui porque eu mereço estar, mas o Senhor não deveria estar aqui. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Veja, queridos, que assim alguns vão aceitar e vão aproveitar a oportunidade, vão aproveitar o momento e vão receber a Cristo, mas outros vão rejeitá-los, vão criticá-los, mas o amor de Deus está derramado para alcançar a todo aquele que abrir o coração para Jesus. Aleluias! Lá naquela cruz, com seus braços estendidos, os 2 braços abertos, Jesus diz, vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Com aquela ponta da cruz hasteada, apontando para o alto, ele estava dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero te ligar ao Pai, eu quero te reconciliar com o Pai, eu quero trazer de volta a tua comunhão com Deus. A cruz é o instrumento que nos liga de volta ao Pai. A cruz é o instrumento onde foi cravado os nossos pecados, levados por Jesus. Agora, sabe qual é o melhor de tudo isso, queridos? É que não é a morte que é o sustentáculo do cristianismo, mas a ressurreição. Ele morreu em nosso lugar, mas ele ressurgiu. O texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, diz assim, adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, presta atenção nisso, que foi morto desde a fundação do mundo. Adorar a quem? A Jesus. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, lá na presciência de Deus. Jesus foi morto por nós. Deus determinou que ele morresse em nosso lugar. Para quê? Para que o nosso nome fosse escrito no livro da vida do Cordeiro. Você pode adorar a ele, porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E um dia você vai adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. O corpo de Jesus, ele não poderia ser destruído pela terra. Lá em Isaías capítulo 53 diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas o versículo 11 diz, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará
justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O que esse texto está dizendo? Ele vai morrer, mas ele não vai ficar na cruz. Ele verá o fruto do seu trabalho. Queridos, quinta-feira, Jesus no Getsemane é preso. O julgamento dele ocorre pela madrugada perante os judeus. É condenado por blasfêmia. Quando é levado perante Pilatos ao amanhecer do dia, é condenado pela multidão, e Pilatos diz: o sangue desse justo eu lavo as minhas mãos. Jesus toma a cruz e segue para o Calvário, é crucificado. Sexta-feira, a Bíblia diz que ao meio-dia o sol se escondeu, porque o sol não aguentou ver o seu Criador sendo crucificado. Ao meio-dia o sol parou de brilhar. Quando foi a hora nona, às 15 horas, 3 horas da tarde, a Bíblia diz que Jesus, ele brada, ele exclama: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele dá o grito: tetelestai, está consumado, está perdoado, está feita a obra, a salvação dos homens, ó Pai, está determinada. E Jesus morre, Jesus expira, queridos. Passa-se a noite de sexta-feira, passa o sábado, o Shabat é guardado pelos judeus. Mas da manhã de domingo, o texto sagrado vai dizer, Mateus capítulo 28, versículo 1: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Essa é a maior notícia que o mundo poderia ter. Essa é a melhor notícia que a humanidade poderia receber. E a pior notícia que o inferno poderia ter. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. A tumba está vazia, o túmulo está vazio. E a ressurreição de Jesus, queridos, ela foi provada. Há muitos céticos que dizem: ele não ressuscitou, ele está morto. E muitas teorias surgiram. Mas Lucas, médico, pesquisador, ele diz: eu fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não a só fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O que são provas infalíveis? Provas irrefutáveis, provas empíricas, pesquisas feitas. Lucas era um pesquisador. Ele não só chegou ali, ouviu uma história e registrou, mas ele pesquisou, ele fez os minúcios, ele foi atrás de pessoas, ele foi no túmulo, ele foi atrás de autoridades, e todos disseram: ele ressuscitou. Nós não temos como negar que ele ressuscitou, ele está vivo. Aleluia. E aí algumas teorias surgiram, a teoria da substituição, como é uma teoria lá levantada por Frenac Brasiletti, que ele diz que os romanos confundiram Jesus com o Cirineu e mataram o Cirineu no lugar de Jesus, mas essa teoria também caiu por terra. A teoria do corpo roubado, que está lá na Bíblia, que diz que os soldados, eles receberam soma de dinheiro para dizerem que o corpo foi roubado enquanto eles dormiram.
Só que imagine, se hoje soldado não pode dormir, imagine naquele tempo, eles seriam mortos. Mas os judeus subornaram os soldados e os protegeram com grande soma de dinheiro para esconder da fúria romana, para dizer que o corpo de Jesus teria sido roubado. Queridos, os muçulmanos hoje trazem uma teoria, que é a teoria da droga. Quando eles pegam dizendo que Jesus foi drogado e desmaiou e foi colocado no túmulo e depois ele levantou e saiu. Só que você observa que a história e a cultura romana colocou guardas para vigiar. Os próprios judeus pediram: coloca guarda, porque senão os discípulos vão vir, vão roubar o corpo dele. O sepulcro era um sepulcro novo, comprado por José de Arimateia, e ali nunca tinha sido sepultado ninguém. Ali eles sepultavam numa lápide, numa rocha, e colocaram o corpo de Jesus, pegaram uma grande pedra, rolaram para frente, selaram a pedra com o anel do governador, colocaram guardas para vigiar, e ali passaram a noite vigiando. Mas um grande terremoto veio, a pedra foi removida e Jesus ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou. Ele foi visto por mais de 500 pessoas. A Bíblia dá números, a Bíblia dá nomes, a Bíblia dá fatos. A Bíblia não é história, é história. Além disso, nós temos Flávio Joséfo e tantos outros historiadores que vão corroborar com a ressurreição de Jesus. Olhe para mim, igreja, o nosso Jesus não está morto, o nosso Jesus está vivo. Aleluia, 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 aleluia. A ressurreição de Cristo é o fundamento da igreja. Se você for à Europa, você vai encontrar o túmulo de Allan Kardec, e ali ele vai estar na sua lápide: aqui jaz Allan Kardec, fundador do Espiritismo. Se você for ao Oriente, você vai encontrar o túmulo de Siddhartha Gautama, mais conhecido como Budas. Aqui jaz Siddhartha Gautama, o fundador do budismo. Se você for ao túmulo de Joseph Smith, você vai encontrar aqui jaz Joseph Smith, o fundador do mormonismo. Se você for a Meca, você vai encontrar a lápide escrita dizendo: aqui jaz Maomé, ou Mohammed, o fundador do muçulmanismo. Todos eles morreram e os seus corpos permanecem sepultados, aguardando o dia do juízo final. Os seus restos mortais estão lá. Mas quando nós vamos a Israel, lá na capela do sepulcro, lá está em inglês: He is not here, for he isn't here. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ele está vivo. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. A morte não pode matar o nosso Cristo. A sepultura não pode segurar o nosso Jesus. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E sabe qual é a maior prova de que ele está vivo? É que você está aqui. A maior prova de que ele está vivo é que você está aqui. A igreja é uma prova de que Jesus está vivo. Porque quando ele ressuscitou, ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e de ensinar em todas as ações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está aqui, está no meio da igreja. É por isso que o Império Romano não pôde acabar com a igreja. É por isso que, queridos, a Inquisição não pôde acabar com a igreja. É por isso, queridos, que governadores, príncipes, reis não puderam acabar com a igreja. A igreja permanece, porque Jesus foi quem diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Sabe por quê? Porque Jesus está vivo. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque Jesus está vivo. Aleluia. Aquelas 3 mulheres constataram que o túmulo estava vazio. E eu quero te dizer uma coisa para encerrar essa mensagem: porque Ele está vivo, a sua esperança não morreu. Abra um sorriso, abra o teu coração, abra a tua boca para glorificar a Deus, porque há esperança. Não importa o tamanho da tua dificuldade, Jesus está vivo e Ele é poderoso para mudar a tua sorte. Porque Ele está vivo, os teus pecados podem ser perdoados. Porque Ele está vivo, a tua doença pode ser curada. Porque Ele vive, há uma nova história para você. Jesus é o transformador, é o renovador. Assim como Ele ressurgiu, você também pode ressurgir neste momento para a glória do nome dEle. Eu não sei o que é que aflige a tua alma, eu não sei o que é que aflige a tua vida.